Bom, boa noite, pessoal. Eu vou apresentar aqui para vocês o pessoal do Santander, nessa primeira live do Instituto. Acho que todo mundo já deve estar até meio enjoado da palavra live, mas essa live é uma live que vai ser muito interessante. Bom, o que a gente está conversando aqui hoje, tá? Primeiramente, boa noite para todo mundo. A gente está aqui hoje porque o Felipe, conhecido de algum tempo, está aí com a gente. Ele hoje está no Santander. E ele, inclusive, ele vai estar com a gente na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com uma palestra muito legal sobre Data Science no contexto bancário. E aí ele falou, olha, estamos indo aí para São Carlos, com um caminhão de oportunidades aí em São Carlos, no Santander Tecnologia, que é uma empresa de tecnologia do Santander. Já temos vários bancos para o Brasil inteiro, mas essa é uma empresa de inovação e tecnologia aqui em São Carlos. Tecnologia que está lá no Santander, todo mundo conhece. Já temos vários bancos para quem está chegando agora, mas essa é uma empresa de inovação. O Instituto aqui está acabando de fazer matrícula. A nossa Semana da Computação, inclusive, é dentro desse hub de inovação. Então, o Santander veio com várias oportunidades para cá, para desenvolver tecnologia, e aí o Felipe disse que queria bater um papo com a gente e que tinha dois, vamos dizer assim, especialistas que poderiam dar uma palestra técnica muito interessante, e também a gente teria gente para poder conversar sobre oportunidades para os alunos e também para o Santander em ter nossos alunos, porque são alunos que têm muita afinidade com programação. São alunos desde... Os egressos já estão todos com experiência de mercado antes mesmo de formar, então eles, embora tenham pouca idade, tem bastante tempo de programação, e os estagiários, na metade do curso, já estão aptos a trabalhar, e a maioria trabalha aqui nas diferentes empresas da cidade. Então, essa live, a ideia que eu tive conversando com o professor Fábio, que é o coordenador do curso, é que seja a primeira de algumas lives. Então, pegar um dia no mês, ao longo desse próximo semestre, que vai ser todo virtual, e trazer uma empresa para falar de tecnologia com a gente e bater um papo, tá? Então, o Santander deu a ideia para a gente e está sendo quem está cortando a faixa aí. Essa live vai funcionar da seguinte forma, para não atrapalhar tanto a aula hoje. Ela vai ter uma duração de aproximadamente 1 hora. O pessoal, o Matheus e o... Fugiu o nome? Por favor, aqui. Arthur. O Arthur vão falar um pouco da experiência técnica deles no Santander, e depois vai ter um bate-papo com... Fugiu o nome também, desculpem. Camila. Milena, que vai falar, que eu falei mais com a Camila, para falar sobre recursos humanos e sobre como que funciona a empresa. Peço desculpa para o pessoal. Só para por fim, porque o pessoal já está enjoado de me ver, quer ver o pessoal do Santander, só para agradecer o André e o pessoal da CTI pela infraestrutura, eles ajudaram a gente desde o começo com tudo, super disponíveis. A Camila também pelo contato, pela organização, vários e-mails trocados, e o Felipe também pelo apoio sempre aí. Espero que essa parceria possa durar um bom tempo, já que vocês vieram para ficar para cá e a gente também vai ficar por aqui. Acho que a gente vai ter um contato muito bom a partir de agora. Bom, eu passo para o Arthur e passo para o Matheus, para que eles possam falar o que o pessoal quer ouvir aí. Bom, boa noite. Antes de começarem, Lucas, eu que agradeço a portas abertas aí do Instituto Federal de São Paulo, campus de São Carlos, né? Como você mesmo já introduziu, é um prazer para nós estar aí trocando ideia com vocês. É uma instituição de ensino que, historicamente, tem produzido grandes profissionais com alta qualidade no mercado, então, certamente é de nosso interesse tê-los conosco, trabalhando conosco. O bate-papo que eu acho que o Arthur vai fazer aí com a gente, o Mateuzinho, eu brinco que o objetivo final nosso aqui é fazer com que mude um pouco a visão das pessoas para com o banco. Acho que ninguém acorda de manhã falando, nossa, que saudade de encontrar meu gerente do banco. Ou falando, nossa, que vontade de pegar uma fila naquela agência. Cara, eu queria mostrar que um banco, na verdade, nada mais é do que uma empresa de tecnologia que, no final, vende produtos financeiros. Então, nós vamos passar hoje por diversos
cenários, diversas possibilidades de uso de dados aqui dentro. O Matheus vai falar um pouco da tecnologia desenvolvida aqui dentro e tudo mais, e mostrar para vocês que a gente tem muito mais tecnologia do que se imagina. Se é o fim de tudo a gente conseguir mostrar que nós somos uma empresa de tecnologia bem atrativas e que tem desafios bem legais, acho que a gente vai ter um objetivo alcançado. E fiquem à vontade aí para mandar as perguntas também, acho que é legal frisar que fiquem à vontade de mandar as perguntas aí no chat aí, que a gente vai respondendo tudo ao fim do bate-papo. Beleza? Valeu, galera. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite aí. Queria agradecer o espaço aqui de novo, Felipe, o André aqui. Meu nome é Arthur, eu sou o Product Manager da plataforma de Data Science aqui do Santander, tá bom? Estou aqui com o Matheus também. Boa noite, gente. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, 2 segundinhos. A gente começa já. Todo mundo vendo aí? Deu certo, pode ir. Foi? Legal. Então, como o Felipe começou aqui, a ideia é que a gente converse um pouco com vocês hoje, pessoal, sobre os desafios e as oportunidades que a gente tem com Machine Learning no Santander, tá bom? Então, a pauta aqui para a nossa conversa, a gente vai começar falando um pouco do aspecto de tecnologia, né? Como que é trabalhar com tecnologia dentro do Santander, passar por algumas características aqui do banco que tornam isso ainda mais legal. Vamos falar aqui de algumas aplicações de Machine Learning para o cliente no setor financeiro, tá bom? Explorar aqui um pouquinho da jornada dele ao longo dos diferentes produtos aqui que a gente tem no banco e como em cada touchpoint desse a gente tem uma oportunidade de aplicar a IA para melhorar ainda mais a experiência e a qualidade, a segurança e garantir privacidade, todo esse tipo de coisa. E no final eu vou passar a palavra aqui para o Matheus e ele vai entrar aqui com vocês um pouco no processo de construção da plataforma de Data Science, tá? Então, quais foram os desafios que a gente foi passando, o que foi levando a nossa tomada de decisão aqui em cada ponto desse desenvolvimento, tá legal? Então, começando falando um pouco como que é trabalhar com tecnologia no banco aqui, né? Aqui são alguns pontos que a gente queria desmistificar e compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles é o uso de open source, né? Geralmente, principalmente eu quando entrei no banco, né, eu achava assim, nossa, só deve ter aqueles grandes fornecedores de 3 letrinhas, assim, né? E tudo deve ser enterprise, né? Putz, uma estrutura mega travada, né? Vários requisitos ali de segurança, de compliance que precisam ser atendidos e geralmente já estão em soluções mais prontas por alguns fornecedores aí. E a verdade é assim, a gente de fato tem parcerias muito fortes aqui com várias empresas aí, Red Hat, IBM, uma série delas, tá? E a gente divide algumas responsabilidades com essas empresas, né? Então, tem alguns tipos de atividade, de desenvolvimentos e de responsabilidade mesmo, que a gente conta com essa parceria para poder dividir essa carga com eles e poder focar em resolver o problema dos nossos clientes. Então, com isso, a gente consegue ficar mais focado, mais especializado realmente no que é o nosso negócio e em como atender o nosso cliente melhor, tá bom? Mas, dito isso, a gente também usa muito open source. Então, principalmente no Santander, a gente tem mega desburocratizado, depois a gente pode explorar mais isso aqui em perguntas, tá? Mas, falando especificamente aqui da plataforma de Data Science, a gente se apoia demais, né? Acho que praticamente toda a peça fundamental assim da plataforma é open source. Então a gente tem aí o Jupyter Hub, tem Argo, tem outras coisas aí também, o próprio Kubernetes que a gente acaba utilizando aqui de forma bem direta. Vou só pedir uma pausa técnica aqui só para ligar o carregador, 2 segundinhos, tá? Desculpa aí, pessoal. Voltamos aqui. Então, esse é o aspecto do open source, né? O segundo aspecto que a gente queria trazer aqui é a utilização de cloud, né? O banco tem uma série de requisitos aqui de compliance, de privacidade, de regulação mesmo, tá? E para atender todos esses requisitos, às vezes a gente precisa ter um controle muito grande sobre o nosso parque de infraestrutura, tá? Então, a gente tem uma infraestrutura on-premises muito grande, tá? Tem acho que os maiores clusters aí de Hadoop, os maiores clusters de OpenShift da América Latina, né? Depois a gente também pode conversar mais sobre isso nas perguntas, mas não é por isso que a gente deixa de utilizar cloud também, tá? Então, em alguns cenários, alguns tipos de casos de uso,
faz sentido e a gente tem essa possibilidade também de utilizar cloud. Então, isso dá para a gente o melhor dos dois mundos. A gente tem uma flexibilidade grande de tanto usar um serviço na cloud quando é possível, né, em termos de regulação, de privacidade, mas também ter um controle sobre o parque de infraestrutura aqui, para a gente fazer, às vezes, um tuning mais refinado, ter um controle maior sobre isso. E falando especificamente aqui da plataforma, que é onde a gente trabalha aqui, eu e Matheus, a gente tem, por exemplo, dentro do cluster, algumas GPUs da NVIDIA. Então, a gente utiliza isso, né? Adquirimos as GPUs, montamos no nosso cluster e a gente tem aqui um recurso um pouco diferenciado que a gente consegue oferecer aqui para os cientistas de dados para treinar coisas de tipo deep learning, modelos com alto grau de paralelismo aí no treinamento, conseguem extrair bastante valor desse tipo de infraestrutura. E o último aspecto aqui, que nem por isso é menos legal, é o fato da gente ter uma estrutura global. Então, o Santander ele está hoje em torno de 10 geografias aí, né, em torno de 10 países. E isso é muito interessante do ponto de vista de colaboração, né? Então, tem muita coisa problemas que são replicados, né? Claro, cada geografia, cada país vai ter suas especificidades, né? Principalmente relacionadas à regulação, mas tem muitos problemas que são comuns a todos nós, né? Então, a gente tem a possibilidade aqui de trocar soluções, trocar experiências, ter um know-how compartilhado aqui com países da Europa, com uma série de outras regiões aqui, e é um intercâmbio muito rico, muito legal, tá? E, de novo, dando um exemplo aqui específico da plataforma, a gente aproveitou isso para, por exemplo, tem uma ferramenta de AutoML, né, que é uma ferramenta de criação de modelos de uma forma mais automatizada aí, que foi desenvolvida no R&D da Espanha, né, um time de desenvolvimento de produto lá na Espanha, e eles estavam num processo de expansão para os outros países, e chegando no Brasil eles viram uma oportunidade, né, teve um match muito interessante do nosso propósito enquanto plataforma de data science e do propósito deles de facilitar o acesso a machine learning. Então, com isso, a gente fez uma integração, foi uma cooperação muito legal assim, que a gente teve trabalhando com um time de outros países, né? Então, é uma experiência aqui que é muito legal para o próprio profissional, né? Acho que se vocês tiverem essa experiência, agrega para caramba assim, no currículo, mas também do ponto de vista de tecnologia mesmo, a gente consegue trocar muito e fazer um produto muito melhor com esse tipo de cooperação, tá bom? Bom, mas então, assim, para que a gente está usando essa tecnologia, né? Que a gente falou um pouco por baixo do capô, né? Ali no bit byte do negócio, mas e para o cliente? Como que isso reflete no cliente? Como isso reflete em valor para o cliente, né? Então, tem aqui um mapinha, pessoal, de como que o cliente passa aqui na jornada pelo banco, né? Quais são as diferentes jornadas que ele atravessa aqui e como a gente tem potencial de aplicar um modelo, aplicar IA em cada utilização dessa, tá? Então, aqui partindo do cliente, ele já tem um relacionamento com a gente, né? Abriu a conta dele pelo app ou pela agência e entrou em contato aqui com o call center, por exemplo, através de um telefonema. Aqui já tem uma primeira oportunidade, né? Antes mesmo dele terminar a frase dele, antes dele terminar de explicar direitinho qual que é o problema dele, a gente pode fazer uma análise de sentimento sobre o áudio, né? Então, será que esse cara está tritado? Será que ele está passando um sentimento legal? Ele está falando uma coisa boa? Está falando de um plano financeiro dele que o banco vai ser um parceiro para concretizar? Então, tem essa oportunidade aqui de modelos de análise de sentimento sobre o áudio. Depois ele pode contratar aqui algum produto específico, por exemplo, um cartão de crédito, e no que ele contrata esse cartão, a gente precisa fazer uma mensuração, fazer uma estimativa de quanto que ele oferece de risco de crédito para a gente, né? Então, o cartão de crédito, não sei se todo mundo conhece ali, mas é uma forma de empréstimo, né? É um empréstimo ali de curto prazo, que quando você passa ele num ponto de venda, na verdade não está saindo do seu bolso, né? Realmente é crédito que o banco está te emprestando, então é como se fosse um mini empréstimo ali para aquela transação. E por isso a gente precisa ter uma avaliação de crédito, né? Será que aquele cliente oferece um grau maior de risco de crédito ou um grau menor? Ele vai me pagar? Ele tem uma propensão maior de me pagar? Ou não? É um cara que vai acabar se enrolando financeiramente, né? E não vai conseguir quitar depois uma fatura do cartão. Então, é importante a gente oferecer o produto adequado também, né? Com o limite adequado para o grau para o score de crédito daquele cliente, tá bom? E no momento da utilização desse produto, a gente tem aqui tem uma área muito forte aqui no banco de prevenção à fraude, né? Então, como que a gente garante que aquela transação ali, de fato, está sendo feita pelo cliente correto, pelo cliente que é dono do cartão, né? Isso no ambiente online, isso aí muda totalmente, né? Então, é um problema bem interessante aqui de machine learning para ser estudado, tá? Tem um dataset
pouco desbalanceado, né? Geralmente você vai ter muito mais transações que não são fraudes, né? Que são legítimas, no caso, e um pedaço do dataset muito reduzido que vão ser as fraudes. Então, como é que a gente consegue treinar um modelo com esse desbalanceamento aí no dado, né? Então, para quem se interessa aqui pelo tema, é um prato cheio, tá? Bom, também tem uma área aqui muito forte de marketing, CRM, né? O Felipe aqui, acho que até mais especialista aqui na parte de CRM pode também abordar isso em perguntas depois. Tem uma série de campanhas, né? Não só campanha de TV, coisas que a gente está fazendo marketing mesmo, mas falando de relacionamento com o cliente de uma forma mais ampla, né? Como que a gente, por exemplo, entende dentro da base gigante de clientes que a gente tem, quais são os segmentos de clientes que tem ali dentro, né? A gente não olha cliente e fala que todos eles são iguais. E nem segrega necessariamente lá no Van Gogh, no Select e tal. Então, tem segmentos um pouco menores ali que fazem toda a diferença para a comunicação. Então, como que a gente oferece para esse micro segmento ali, qual que é o produto mais adequado, qual que é a comunicação mais adequada, qual que é a melhor oferta para ele, qual que é o melhor canal para falar daquela oferta para ele. Então, tudo isso entra IA também, tá? Falando do outro produto aqui, por exemplo, conta corrente. A gente pode também, por exemplo, avaliar o fluxo de caixa dele, né? Então, quanto dinheiro está entrando, quanto dinheiro está saindo da conta dele e notar que ele está no momento de investimento. Ele está conseguindo poupar uma grana. Será que a gente consegue oferecer para ele um produto mais rentável? Então, em vez de deixar o dinheiro dele parado ali na conta corrente, vamos oferecer aqui um produto de investimento para ele ter uma rentabilidade maior sobre esse capital, né? Então, como que a gente recomenda o melhor investimento para ele? Como que a gente também, por exemplo, num cenário de empréstimo, como que a gente ajusta a nossa taxa, né? Como que a gente ajusta aquela taxa de forma assim que eu nem tenho uma taxa muito alta que o cliente não vai fechar negócio comigo, nem que eu tenha uma taxa muito baixa que não vai ser sustentável financeiramente para a gente. Então, esse pricing dinâmico é um problema também muito maneiro de ser tratado aqui com machine learning, fazendo um exemplo como se fosse o Uber, né? O que o Uber faz, né? Você vai pedir um carro, ele tem ali uma análise qual que é a demanda de corridas naquela região, qual que é a disponibilidade de motoristas. Então, a gente consegue fazer algo parecido, só que falando, por exemplo, de um produto de crédito, tá? Cheque, não sei se vocês conhecem isso ainda, é uma coisa um pouco rudimentar, mas também acontece, né? A gente acaba tendo que operar nisso também. E tem uma oportunidade legal, não só falando de cheque, mas também de documentos, né? Às vezes um documento para você abrir uma conta, para você fazer uma passagem de poder numa conta PJ. Como que a gente consegue validar uma assinatura, né? Também para, talvez, propósito de fraude. Queria me estender muito não, mas aqui vamos falar agora, por exemplo, do contato dele no canal, no aplicativo, né? Como que a gente pode usar a biometria para ser um segundo fator de autenticação para o cliente. Às vezes ele procura o aplicativo para buscar uma ajuda. E como que a gente já aproveita, né, consegue detectar ali os rastros de dado que ele está deixando aqui ao longo da jornada e já oferecer para ele uma ajuda mais contextualizada, já chegar para ele justamente com um item de ajuda ali, com a ação ou com o conselho que ele está precisando, né? Ele também pode optar por fazer um atendimento via uma interface conversacional ali com chatbots, e aqui, poxa, IA total, né, um modelo aqui de intenções e entidades. Também tem uma área grande aqui do banco que cuida disso, quem tiver interesse, acho que é bem interessante também. E ele passa por essa jornada toda e às vezes dá um feedback pro banco, né? Às vezes ele dá esse feedback explicitamente, mas às vezes ele não chega nem a procurar a gente. Então, como a gente consegue, mesmo que o cliente não entre em contato, como a gente consegue estimar uma métrica de satisfação dele? Por exemplo, o NPS, né? O Net Promoter Score, que é aquela métrica aquela perguntinha que o pessoal faz, né? De 0 a 10, quanto você recomenda esse serviço, esse produto para um amigo seu? Então, antes do cliente vir falar com a gente pode, inclusive, já fazer uma predição de qual seria o NPS dele. Identificar quais são as maiores dores para melhorar a jornada e, eventualmente, esse cliente pode, por alguma razão, optar em encerrar o relacionamento e sair do banco. Então, acontece aqui o que a gente chama do churn. E também é outra coisa super, super importante para o nosso negócio, ter esse balanceamento assim, de quantos clientes a gente está adquirindo, né? Quantos clientes estão contratando, estão transacionando e quantos clientes estão deixando a plataforma, né? Então, com isso, a gente consegue fazer uma gestão mais saudável aqui do produto, né? Então, a gente conseguir estimar, predizer o churn, se o cliente vai deixar o banco ou não, é algo também muito importante aqui para a gente, tá? Isso aqui é falando de contato com o cliente, mas tem uma série de outras áreas aqui, que são áreas de suporte, que, por exemplo, área jurídica, né? Imagina que a gente consiga usar IA
para sugerir para o advogado, por exemplo, ou para o escritório que está defendendo o banco, se vale a pena ou não vale a pena ele recorrer daquela causa, daquele processo ali. Ele pode falar, olha, faz uma análise ali da documentação do processo, procura na base de jurisprudência, por exemplo, e entende que, olha, esse recurso aqui, esse processo vale muito a pena a gente recorrer, porque a gente tem base legal e o banco tem uma propensão maior de ganhar essa causa. Ou não, é melhor realmente não recorrer e resolver o problema do cliente ali mesmo, até porque não seria produtivo nem para a gente, nem saudável para o cliente, né? Então, uma das aplicações aqui bem legais. A própria parte de finança mesmo, né, de contábil, fazer um forecasting, qual que vai ser o retorno, qual que vai ser a provisão aqui de capital que a gente precisa ter. Falando de RH, né, o RH vai conversar aqui mais tarde com vocês, mas imagina a quantidade de currículos que elas não recebem hoje. Imagina que a gente consiga ter modelos para fazer uma leitura e resumir os currículos e conseguir achar que o fit do candidato para a vaga que seja o mais adequado possível, né? Pô, muito legal isso. Tem como a gente acelerar para caramba esse tema. A própria parte de operação, né? Tem aqui operações, por exemplo, de numerário, operação de maquinário do banco, né? Por exemplo, um caixa, né? Então, como a gente consegue aqui otimizar, por exemplo, fornecer a melhor rota para um transporte de numerário, de forma que ele faça ali a menor, aliás, a rota mais eficiente e trafegue também, transporte também a quantidade de numerário na cédula correta, né? No papel moeda correto, né? Cédulas muito altas ou cédulas muito baixas. Como que a gente ajusta isso ao risco de um assalto, por exemplo, a um carro forte? Então, tem um mundo aqui de operações também para a gente tratar. E a própria parte de operação de TI, imagina que legal, né? A gente falou de GPU agora mais cedo. É um hardware que não tem muita disponibilidade, né? A gente tem em torno aí de tem um número X aí de GPUs. Imagina se uma dessas falha. A gente precisa rapidinho repor aquela peça, né? E ela pode demorar tem um lead time de entrega daquela peça novamente. Então, imagina que legal, a gente conseguir predizer com base nos sensores, né? Usando a IoT, vários sensores aí que tem já na infraestrutura, que a gente consiga predizer quando que aquele equipamento vai falhar, por exemplo. Então, a gente consegue também se antecipar. E finalizando aqui, cara, tem muita coisa, né? Realmente é um mundo aqui o banco. E como que a gente consegue dar para a gestão, né? Para quem está gerenciando, tomando decisão no banco, como a gente oferece a informação adequada e como a gente apoia a tomada de decisão de um gestor, por exemplo. A gente consegue sumarizar aqui fazendo uma visualização de dados, a gente consegue simular diferentes cenários. Então, para tudo isso aqui tem machine learning, tá bom, pessoal? E acho que tenho certeza que vocês já se identificaram aqui eu gosto mais do modelo tal, poderia utilizar dessa forma aqui, ou tenho mais know-how nesse tipo de tecnologia, também vi uma oportunidade aqui. Então, beleza, vamos supor que você escolheu um problema específico ali, agora você quer, vamos resolver esse problema, vamos fazer um modelo para isso e vamos botar ele em produção e gerar valor, tá? Então, aqui começa um pouco da motivação aqui para a plataforma, né? Falando aqui de um desafio específico, que é a construção da plataforma de Data Science. O cientista esbarra aqui numa série de problemas ao longo da jornada dele, né? Então, não é só o cientista de dados que faz modelo, né? Ele precisa aqui do apoio do engenheiro de dados, do engenheiro de machine learning, de DevOps também. E é uma jornada mega extensa aqui, né? Não para no treinamento do modelo. Aliás, quando você treina o modelo, ela está só começando. Você agora tem que fazer o deploy disso em produção, monitorar para a deterioração da performance e retreinar isso. Então, aparece aqui uma série de desafios, uma série de probleminhas aqui, de dores ao longo dessa jornada. E acaba acontecendo o quê? Esses times, né, de analítica, cientistas de dados, engenheiro de machine learning, eles entram aqui com uma expectativa de vamos passar aqui o máximo de tempo possível, né, focado aqui em desenvolver o melhor modelo, treinar o melhor modelo, experimentar uma série de algoritmos diferentes. Então, aqui nessa barrinha verde, a expectativa de tempo que ele vai empregar nisso. E quando acontece, na realidade, é um pouco diferente. Ele acaba gastando muito tempo com coletar dados, provisionar infraestrutura, fazer integração e acaba gastando pouco tempo relativo ali na otimização realmente do modelo. Então, aqui a gente viu uma oportunidade do banco de como que a gente aproxima essa expectativa dele, né, do time de analytics aqui, aproxima essa realidade dessa expectativa, né. Então, aqui agora eu vou passar a palavra para o Matheus, que ele vai falar um pouco de como que a gente viu esse problema e como que a gente começou a resolver esse gap aí, tá bom? Vocês estão me ouvindo aí, gente?
Tô ouvindo aqui, cara. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Vou falar aqui um pouco da segunda parte, digamos assim, da nossa apresentação, que é o porquê o Santander Brasil aqui está construindo uma plataforma de machine learning dentro do banco, né? Então, o Arthur mostrou aí num primeiro momento a quantidade de oportunidades, né, que o uso de machine learning abre para a gente, né? Poder fazer um atendimento tipo mais rápido, mais eficiente para os nossos clientes e poder rodar também as nossas operações também de uma forma mais efetiva, né, aqui internamente. Nem tudo seria só o uso na ponta com o usuário final. E ali a gente viu uma série de oportunidades, só de problemas que a gente pode resolver adotando o ML já tem bastante coisa. E, de fato, aqui dentro do Santander tem várias equipes, né, que cada uma cuida de um pedacinho ali. Tem, por exemplo, um mundo de chatbots, tem uma equipe dedicada fazendo aquilo ali. A parte de CRM, tem um Felipe aí com a gente que cuida especificamente disso. Então, tipo, tem vários times aqui internos do banco que estão tentando encontrar soluções mais eficientes, né, para os nossos clientes. E para isso acontecer de uma forma o mais rápido possível, né, com menos atrito, com governança, qualidade, tudo que é preciso no desenvolvimento de software. A gente começou um pouco dessa motivação aqui de plataforma de machine learning que eu vou trazer para vocês. E aí, para quem não pegou um problema parecido, que é algo mega novo assim no país, né, nem todo mundo tem esse problema resolvido dentro da organização, mas para quem não tem esse contexto, eu vou trazer desde do caso mais simples, né, até a ponta, e que dá um pouco da noção de como que é o caminho e as motivações, obstáculos que a gente vai encontrando no caminho para fazer esse tipo de construção. Então aqui eu estou pegando o pipeline mais simples, né, que todo mundo que já teve a oportunidade de mexer com data science já deve ter passado por isso. Mas, basicamente, quando eu estou criando ali um modelo, eu posso usar o meu notebook pessoal mesmo, né, que tem um poder de processamento assim, mais reduzido, e eu vou trabalhar em cima de um dataset. Quem já usou o Kaggle aí tem vários problemas, né, que dá para a gente utilizar tudo dentro desse mundo aqui, e eu vou criar um código, né, para, de fato, interpretar quais são as relações desse dado, né, desse dataset, e produzir um modelo com isso. Qual que é o primeiro obstáculo que a gente encontra nessa jornada aqui, né? Se eu parar de trabalhar ali com o meu CSV, um TXT, um Excel aqui mais reduzido e começar a puxar um dado um pouco maior, um banco de dados, algo do tipo, estou nem falando ainda de Big Data, essa nossa máquina aqui, pessoal, ela já não é suficiente para executar esse tipo de trabalho. Então, esse daqui seria o nosso primeiro problema, né? Que a gente pode resolver trocando o ambiente de trabalho. Ao invés da pessoa utilizar um notebook pessoal, a gente pode disponibilizar um servidor ali com mais capacidade de processamento, de hardware, né? Como exemplo, um 8 CPU, 64 GB de RAM. É uma configuração que a gente pode entregar para o cientista na ponta. Beleza, a gente está dentro de uma organização financeira, e uma coisa que com certeza tem aqui em outras empresas também cuidado com os acessos, né, aos nossos ambientes de analytics, os nossos ambientes que a pessoa pode de fato ter acesso ao dado. Então, uma preocupação muito grande aqui é como que a gente faz o controle de acessos a esse ambiente. Então, um próximo passo para evitar um acesso indevido é o isolar esse ambiente aqui e, de fato, né, ter o controle de qual cientista, qual time está acessando aquele servidor para poder fazer algum tipo de estudo de data science. Só que com esse isolamento, tem coisas que são bem triviais assim no nosso dia a dia, né? Por exemplo, para quem já programou Python, vou fazer uma instalação de uma biblioteca externa. Isso no nosso dia a dia é tranquilo, mas aqui dentro tem que ter uma preocupação nesse nível também. Por exemplo, então, como eu estou num ambiente isolado, acesso à internet pública eu não vou ter, logo eu preciso resolver como que eu faço a gestão de repositórios de binários, né, nesse nível do open source, digamos assim, mas tipo, isso serve para o Python, serve para o Java, ainda dentro do Python, né, tem a questão do Anaconda, que pode utilizar repositórios externos também. Qualquer linguagem que a gente vai precisar dessas dependências, a gente
gente tem que pensar um formato de resolver isso. E aqui dentro, como sugestão, a gente pode ter uma ferramenta, né, de proxy e REST de artefatos. No nosso caso, a gente usa o Artifactory, né, aqui internamente. E aí a gente pode também manter isso daqui como ponto único de acesso à internet. E para o nosso ambiente, a gente roteia todo o tráfego para esses servidores de proxy, né? Mas, beleza, resolvi a parte de acesso às minhas bibliotecas. Qual que é um próximo ponto de preocupação num projeto de ML? Eu posso ter a troca do cientista que está trabalhando em um determinado case. Então, a gente mostrou lá no início que tem N assuntos aqui dentro do banco que a gente está utilizando o Machine Learning para resolver. E esses times são multidisciplinares, né? São equipes até grandes dentro de cada assunto. Então, eu posso ter um cientista começando um projeto, depois outra pessoa assume esse lugar. Eu posso entregar uma solução e no futuro precisar revisitar o que foi entregue. E aí a gente não pode deixar esse código que a gente utiliza para fazer os treinamentos sem nenhuma governança em cima, sem nenhuma gestão de versionamento. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente vai precisar também de um repositório interno aí de gestão de configuração e versionamento de código. No nosso caso, a gente utiliza o GitLab, mas é um próximo ponto que a gente precisou adequar aqui nesse fluxo, né? E aí, assim, a pessoa pode estar trabalhando ali com um dataset ainda reduzido e ela vai separar uma parte do dado dela para treino, e isso é uma parte fundamental, né? Qual dado eu utilizei é uma coisa que a gente tem que ter controle para saber depois, né, qual modelo eu gerei. Então, tipo, existe uma dependência direta aqui, e para evitar essa questão entre times, né, e com mudança de papéis aí no mesmo projeto, como que a gente garante que sabemos como que o modelo foi gerado, qual dado eu vou precisar para trabalhar em cima de algum problema e como que a gente pode resolver isso. Eu posso tanto falar de versionamento de dados e de modelos, então tudo que eu estou criando aqui de dataset para treino, que eu estou produzindo de feature, tudo que eu estou criando aqui também de modelo, eu posso agora passar para uma outra ferramenta. A gente pode falar aqui, por exemplo, né, como a gente tem um ambiente on-premise e também ambiente cloud Azure, a gente pode falar aqui de blob storage na Azure, né? A gente pode falar do Mini.io, que é uma interface S3 para ambiente on-premise também, para fazer o armazenamento desses artefatos aqui. E agora tá tranquilo porque eu estou versionando isso e agora os times vão poder enxergar essas informações de uma forma mais transparente. E o dado lá, agora sim a gente pode falar de uma forma do ambiente informacional aqui do banco, sem restringir, por exemplo, se é Big Data ou não. Então, antes a pessoa estava trabalhando ali com um dataset ainda que tratando isso tudo manual. Agora a gente pode falar que existe um data lake e existe também uma data layer aqui dentro do banco que eu vou, por exemplo, tratar armazenamento de dado não estruturado, armazenamento de informação no Big Data, bancos relacionais. Então, tipo, tudo isso é uma camada nossa de acesso ao dado, tem controle também de permissionamento. Então, a gente faz o controle nos ambientes, tanto da pessoa que está acessando o ambiente de processamento, como também as credenciais dessa pessoa é utilizada para fazer o permissionamento ou não do dado que ela está utilizando. Tranquilo. Então, a gente resolveu o nosso problema lá em cima, né, no início da jornada, falando que eu posso trocar minha máquina pessoal por um servidor e aí o meu cientista agora está dentro da organização e está satisfeito, está tudo resolvido para ele. Mas a gente, na verdade, não tem só um cientista, não tem só um time. Então, o que acontece quando várias pessoas começam a utilizar esse mesmo ambiente? Eu posso ter conflito de dependências, né, que está sendo utilizado entre os projetos. Aqueles 8 GB, 64 GB de RAM, 8 CPUs que estavam sendo utilizados no começo, podem parecer bons no início, mas conforme o time cresce, isso não é mais suficiente. Como que a gente pode resolver isso? Aqui a gente roda muita coisa, né? O Arthur até apontou lá no início que a gente é um dos cases aí da Red Hat em termos de utilização do OpenShift, que é uma plataforma em cima do projeto Open Source do Kubernetes,
que é uma ferramenta para orquestração de containers. E muita coisa que a gente roda aqui dentro dos nossos sistemas também já é um ambiente dockerizado, digamos assim. Então, também para fazer esse provisionamento de ambiente para cientistas, a gente utiliza, digamos assim, workspaces, né, dentro de containers, onde cada cientista vai ter a sua imagem para trabalhar, já vai ter o ambiente montado da forma que ele precisa, com as dependências necessárias, e com os recursos também pré-alocados aqui por um orquestrador, ou até mesmo no host que tem o próprio Docker instalado diretamente. Mas a verdade é que não há mais uma competição de recursos aqui, porque o cluster está sempre sendo recapacitado e cada cientista já tem o seu recurso aqui pré-alocado. Então, o time agora, né, pode trabalhar tranquilamente com seus ambientes isolados e customizados. Beleza. Toda essa primeira parte aqui que a gente está falando ainda muito de acesso ao dado, exploração dos dados e, no final das contas, treinamento de modelos, né, e conseguir gerar um modelo serializado na ponta. Mas, como a gente mostrou lá no início, a nossa intenção aqui é entregar soluções que mudem alguma coisa nos serviços que a gente prestou. Só gerar um modelo ainda não é a jornada completa. A gente, com o modelo, saber responder um tipo de problema com algum algoritmo de data science, não quer dizer que eu estou entregando para o nosso cliente aqui na ponta alguma solução que vai fazer uma diferença no serviço que está sendo prestado. Então, como que a gente resolve a sequência aqui do ciclo de vida do modelo? Agora, eu vou precisar desenvolver um outro código, não um código para entendimento dos meus dados, não um código para treinamento, mas sim um código para poder utilizar essas respostas que a gente já encontrou aqui com o nosso pacotinho de modelo e juntar essas duas coisas, passando por um pipeline para montar uma aplicação no final. Então, aqui a gente utiliza bastante já DevOps, né? Até por estar num ambiente de Kubernetes, é meio que uma coisa necessária para você trabalhar num ambiente como esse. Então, todas as nossas aplicações passam por pipelines do Jenkins, de integração contínua e entrega contínua também. E aqui a gente faz análise do código, análise de segurança, testes unitários, testes integrados, testes de performance, tudo automatizado para a gente poder gerar também aqui, sempre falando de Docker, né? A gente poder gerar uma API com uma imagem com alguma API REST aqui de Python, por exemplo, ou também poder gerar imagens que vão representar steps de um data pipeline. Então, posso ter um pipeline de processamento de dados, onde eu faço transformação do meu dado bruto, até poder chegar em features aqui, ou algumas outras transformações intermediárias, e no final eu vou aplicar o meu modelo sobre esse dado e vou entregar alguma informação nova para as áreas de negócio ou para os próprios clientes. E aí, como que fica aquela nossa visão, né? Aquele mapazinho do que a gente está construindo de ambiente aqui para facilitar a vida tanto do cientista, como também para facilitar a vida aqui do Santander para a entrega de modelos. Eu tinha resolvido esse pedaço, agora eu posso integrar isso daqui com com as nossas esteiras de DevOps, e dentro do mesmo ambiente Kubernetes, eu consigo provisionar aqui espaços para, tipo, APIs, né? Eu consigo provisionar espaço aqui para processos batch, né, que vão rodar em cima de uma schedulagem, e isso daqui está representando um pouco daquele data pipeline que eu tinha mostrado no slide anterior. Mas só ter essas aplicações entregues em um ambiente ainda não é o suficiente aqui para a gente terminar a nossa jornada. A gente vai precisar saber como que o nosso modelo está performando, a gente vai precisar responder como que está o comportamento da nossa infra para a execução desses processamentos, e eu vou precisar também saber qual que é o comportamento da própria aplicação, para saber se o ambiente está todo saudável, se meus serviços estão de pé, se meus pipelines estão processando dentro do tempo e SLA estimado. Então, a gente vai precisar aqui de uma camada, né, de monitoração, de logging, para fazer o acompanhamento desses workloads. E aqui, de novo, né, a gente voltando à motivação inicial, que é entregar o modelo gerado aqui pelo time de Data Science na ponta. Então, para isso refletir, por exemplo, no chat que você usa no mobile, ou para isso refletir em alguma campanha que você recebe personalizada
na hora que você acessa o Internet Banking, a gente precisa ter uma integração desse ambiente de processamento analítico com o restante do sistema bancário aqui do Santander, e tudo isso também com tudo que entra, né, faz busca de outros ambientes, e também o que a gente entrega de integração aqui para os outros ambientes, é tudo com controle de acesso. Bom, aqui eu mostrei um pouco do que seria uma jornada de um ciclo de vida de modelo dentro de uma organização. Não necessariamente é a forma que a gente resolve aqui, não necessariamente também é a forma que a gente desenvolveu, tudo dessas capacidades já está pronto. Mas no final das contas, aquilo ali, existe uma certa complexidade num ambiente como aquele, mas o que a gente quer no final das contas, quando o Arthur mostrou ali qual é a expectativa de um cientista, de um profissional de machine learning na hora que entra dentro do banco. Qual a expectativa dele de trabalhar num projeto como esse? Putz, é fazer modelagem, é ter fácil acesso ao dado, é ter um processo de desenvolvimento de aplicação que seja sem atritos para que eu consiga fazer um deploy cada vez mais rápido. Então, para abstrair toda aquela complexidade. E, assim, aquilo ali é um mapa que uma equipe pode adotar para a resolução do problema. Não significa que diversos times podem ter que ficar fazendo desenvolvimento de uma mesma plataforma, passando pelas mesmas dores, né? Então, o meu time aqui, junto com o Arthur, né, a nossa responsabilidade dentro do banco aqui é desenvolver o Gutenberg, que é uma plataforma desenvolvida internamente aqui, com ferramentas open source, que tem a responsabilidade de abstrair toda aquela complexidade desse mapinha aqui que a gente está falando, para que no final das contas os nossos usuários da plataforma, que são os cientistas, os engenheiros de dados e o engenheiro de ML, possa trabalhar de uma forma mais simplificada, sem ter que entrar tão deep assim na resolução de problemas do dia a dia, e sim na resolução de problemas dos cases. Então a gente tem esse chapéu aqui dentro da organização de desenvolver uma plataforma de data science para facilitar essa dinâmica e deixar o caminho mais rápido, né, para podermos entregar aplicações de ML para os nossos clientes para poder servir algo diferente. Bom, acho que de questão de trazer um pouco do nosso dia a dia aqui, de motivações, as oportunidades, desafios que tem dentro do Santander. É um pouco disso que eu e o Arthur falamos. E agora eu acho que a Milena e a Camila entram um pouco aí para falar dos processos seletivos, de como que é a atração de talentos aqui para o banco, e a gente bate um papo na sequência sobre dúvidas, né, que vocês estiverem interessados em saber, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Camila, você quer que eu passe o vídeo aqui? Camila? Por favor, desculpa. Estava aqui beleza. no modo. Passa aqui. E aí, galera? Estamos procurando os ninjas. Você que é empreendedor, inovador, gosta de desafios, gosta de trabalhar em equipe, apaixonado por tecnologia. vem, Vem, Santander. aqui é o lugar. Santander Tecnologia, e inovação. Vamos construir o polo mais inovador do Brasil. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Milena, eu trabalho aqui na área do RH. Acho que estou conseguindo escutar a minha voz. Será que é o da Camila? Não, acho que está tudo certo.
Bom, meu nome é Milena, eu trabalho aqui no RH, atendendo toda a estrutura de tecnologia, e vocês acabaram aí de ter um bate-papo com os meninos, né, que contaram um pouquinho sobre o nosso dia a dia aqui no banco, e eu vim falar rapidamente com vocês sobre as nossas posições aqui no Santander Tecnologia e Inovação, né. A STI, a Santander Tecnologia e Inovação, é uma empresa aqui do Grupo Santander, tá? Atualmente nós temos um polo que fica aqui em São Paulo, nós temos mais de 1.000 funcionários, é um polo que se chama Geração Digital, e aí agora também nós estamos com a inauguração de um novo polo aí na região de São Carlos. Acredito que a galera que mora aí já conhece, já ouviu falar, né? Enfim, nós temos mais de 150 posições, posições de analista júnior, pleno, sênior, especialistas. E hoje a gente, na verdade, gostaria de deixar um convite aí para vocês. Eu vou disponibilizar um link, tá? São posições para atuar como desenvolvedor full stack, mobile. Tem posições também para atuar na área de dados, posições para atuar como arquiteto, enfim, para a galera que já está fazendo pós. Não sei se aí tem alguém assistindo que está fazendo pós, mas, enfim, e aí a gente tem diversas oportunidades disponíveis. A gente também vai deixar um link para vocês entrarem em contato com a gente. Lá nesse link, através da plataforma GUP, né? Também está disponível no LinkedIn. Vocês só precisam realizar o cadastro e aí o RH vai entrar em contato com vocês para contar um pouquinho melhor sobre os processos. Enfim, também contar quais são as vagas que estão disponíveis. Bom, acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao processo, estou aqui também à disposição para conversar com vocês. Ok? Acho que não sei quem é que vai responder se tem alguma pergunta. Então... Milena, está comigo aqui, Lucas. Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado pela apresentação, Milena, Arthur e Matheus. Eu estou com algumas perguntas aqui. E aí, pessoal, à medida que a gente vai fazendo pergunta, vai surgindo mais pergunta, né? Então, o pessoal continua escrevendo, talvez tenha um delayzinho, porque eu estou fazendo a pergunta e também estou acompanhando aqui, tá? Bom, eu vou começar pelas perguntas técnicas, porque aí pega os meninos primeiro, depois a gente vai para as perguntas mais relacionadas a processo e etc, tá? Bom, o Rogério Colassi, ele perguntou, né, quando o assunto é machine learning, a diversidade do dataset é fundamental, né? Quais as ferramentas que o banco usa, né, no dataset dele de treinamento, de forma a tentar tratar essa pluralidade de perfis de usuário? Não, beleza. Falando um pouquinho sobre o nosso ambiente aqui analítico, para a parte de dados, né, a gente tem tanto questão de bancos de dados relacional, tipo Oracle, MySQL, existem essas fontes, mas muito do processamento que a gente usa aqui para análise é em cima do Big Data mesmo, e aí a gente usa o Hadoop, né, é uma plataforma da Open Source, mas aqui a gente usa com uma instalação da Cloudera, e a gente usa muito Spark também, né, para processamento dos dados, separação de datasets, já na parte de feature, e na parte já de treinamento em específico, pode ser tanto com o Python, né, diretamente, como com o PySpark, usando o MLlib. Fica bem a critério sei que tem times que utilizam R também, então, assim, fica bem a critério do pessoal que tá trabalhando num problema específico aí. E camada fast também, né? Acho que além desse, não diretamente para treinamento, mas para o cenário de integração, então toda a parte de streaming lá com Kafka e tal, a gente também tem bem desenvolvido aqui. Verdade, tem questão de tópicos Kafka também e ScyllaDB, né, para processamento no SQL, então tem esses cenários assim também. Bom, agora a pergunta do Vinícius Luiz. Ele pergunta se tem um time exclusivo de DevOps e a implementação das esteiras CI/CD, com o monitoramento das aplicações, a ação dos desenvolvidas são de responsabilidade do próprio time. A gente tem que pensar um formato de resolver isso. E aqui dentro, como sugestão, a gente pode ter a gente tem um time centralizado de DevOps, né, de arquitetura DevOps, na verdade,
que define, assim, qual conjunto de ferramentas, quais são as práticas que a gente vai adotar nas esteiras como meio que critério de gate mesmo. Mas também tem situações fora desse padrão, né, onde o próprio time consegue trabalhar nas suas esteiras. Isso é um pouco do nosso caso aqui na plataforma do Gutenberg. A gente desenvolve as esteiras de modelos. A ideia inicialmente é que a gente possa entregar essas esteiras para os times de Data Science de uma forma menos complicada, mas se precisar também, a gente consegue entregar para o time a capacidade de desenvolver alguma coisa, digamos assim, customizada. Mas na parte de DevOps já existe meio que uma biblioteca, né, compartilhada pela organização inteira, com o que a gente mais utiliza para resolver a questão de esteiras. E o time só fica responsável mesmo por rodar os deploys, assim, não deveria ter tanta complexidade para conseguir fazer o deploy de uma aplicação. Bom, pergunta do José Rezende, né, se vocês utilizam Scrum para o desenvolvimento de software, se sim, se tem sprints com intervalo de tempo bem definido, ou vocês vão fazendo as entregas conforme foram finalizando as tasks? Legal. Acho que a gente tem um cenário, como tem 2 times aqui, né, tem um time que está eu e o Matheus e tem um time do Felipe. Deixa eu falar pelo menos aqui do nosso time que está desenvolvendo aqui a plataforma. A metodologia aqui de entrega de software é Scrum também, tá? A gente começou com interações de 2 semanas, sprints de 2 semanas. Isso é interessante para o início do desenvolvimento do produto, você está tentando validar uma hipótese de MVP e tal. Mas com o passar do tempo a gente foi entrando um pouquinho mais para aquela curva ali de maturidade do produto, tentando já fazendo as segundas e terceiras interações em cima da plataforma, e a gente ajustou para 3 semanas. Mais uma curiosidade, assim, né? E, paralelo a isso, a gente roda também aquele Dual Track Agile, né? Que é o track do Discovery, né? Então, contato com o cliente, brainstorming, né? Falando com os times, todos os times envolvidos aqui, né? Não só negócio, mas também as outras engenharias. Disso aí vai gerando backlog, que vai para track de delivery, que a gente roda Scrum hoje. E, além disso, a gente também tem um time um pouco destacado que acaba rodando Kanban, mais para dia a dia, para operação, coisas do tipo, tá? Bom, agora passando para o RH, peraí, alguém colocou mais uma pergunta aqui. Tá uma pergunta técnica, tá? Mas eu já vou passar aqui na frente porque é bem aberta, né? Qual o caminho que um estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, porque é um curso diferente do curso de ciência da computação, um curso de engenharia da computação, um curso mais curto, teria para poder, vamos dizer assim, correr por fora e aprofundar em Data Science? Porque Data Science é um negócio que já tem um certo tempo, mas explodiu agora. E aí, a maioria dos cursos não consegue simplesmente mudar completamente e atender a demanda, né? Então, qual seria um bom caminho para o cara começar a estudar, já que ele tem interesse, e por onde que ele pode caminhar? Essa seria a pergunta do Renan aqui. Boa, posso eu responder. Voltei aqui, galera, fui pego de surpresa aqui, tive que sair rapidinho, mas eu vou tentar responder aqui. Cara, não é porque fez análise e desenvolvimento de software ou de sistemas, né? E ciência da computação, assim, não tem muita diferença nesse sentido, porque até pouco tempo atrás não existia o curso de ciência de dados mesmo, né? Para o cara virar cientista de dados, aí, putz, você pode vir diversos viés, você pode fazer física, engenharia, computação, estatística, enfim, pode vir de onde você quiser, mas basicamente você bate lá no fim com 2 vieses. Ou você vem com um viés computacional, significa que você vem com uma bagagem computacional muito forte, você é programador, tem um conhecimento muito forte de banco de dados e tudo mais, e tipicamente você vai ter algumas dificuldades na parte de matemática, estatística e tudo mais. Ou você vem com viés estatístico, que aí são os físicos, os matemáticos, que vêm com a bagagem estatística e matemática muito pesada, e aí você tem que aprender mais a parte computacional. Independente do viés que você vem, acho que o caminho que as pessoas têm seguido são cursos online. Então, tem muita gente que faz curso online. Tem os cursos do Andrew Wang, no Coursera, que é bem famosinho. Tem o curso do Machine Learning de A a Z, que eu acho que é na Udemy, que é bem famoso. Cara, tem vários mini cursos nas faculdades, cursos no YouTube. Tem o professor Rodrigo da USP daí de São Carlos, ele tem um canal no YouTube muito bom. Tem o professor Francisco Aparecido, acho que é. Ele tem também um canal que é daí de São Carlos, que é um cara muito bom.
Os caras, eu já sei que tem alguns canais. Não sei aí, Lucas, se a Unifisp tem algumas coisas de canais com essas videoaulas. Enfim, as universidades agora estão começando a publicar canais que também são fontes de informação. O que eu quero só mostrar com tudo isso é que no fim do dia cabe muito mais do cara de fato ter que correr por fora do que depender exclusivamente do ensino da faculdade. A faculdade ela vai te dar uma base, um arcabouço fenomenal e sensacional para você conseguir entender o caminho por fora que está seguindo. E aí, chegando aqui, você vai entrando e vai galgando o caminhozinho, você também aprende bastante, né? Então, no dia a dia aqui tem cursos, essa interação do time de ciência de dados com o próprio time de engenharia de machine learning, que é o caso do Matheus aí, do Arthur, você acaba aprendendo também muito de tecnologia e aí você vai seguindo assim. Então, por onde começar? Puta, cara, eu começaria por alguns cursos online, tentando entender se é isso mesmo que eu quero ou não. Começa a participar, tatear, Kaggle, vai indo, vai tateando e o caminho você vai achar o caminho para ir. Não sei se o povo pode complementar isso, é mais ou menos por aí. Obrigado, Felipe. Bom, vamos passar agora para a parte mais do RH e aí eu volto também com uma pergunta minha aqui mais geral para o Felipe e para a Milena, tá? Mas começando aqui, o Jorge colocou, eu gostaria de saber do RH, né, como adquirir mais detalhes para se candidatar para a parte de análise de risco no Santander, qual que é o perfil. Gostaria de saber disso porque sou aluno de engenharia e tenho interesse. Bacana, legal. Eu não sei se eles receberam um link, se vocês conseguiram disponibilizar lá no chat para eles, mas a gente tem um link onde vocês conseguem se candidatar nas nossas posições, né? É um link geral, mas a gente está entrando em contato com cada candidato e explicando um pouquinho sobre o nosso processo. Então, ele consegue, sim. Ele quer, na verdade, participar para uma área de riscos, né? Isso. Tá. Eu não cuido dos processos de riscos, mas eu consigo direcionar também. Ok? Acho que a gente, se conseguir disponibilizar o link... André, se você conseguir disponibilizar o link para a gente, pode ser até no chat, depois a gente coloca junto com o vídeo gravado na descrição. Exatamente. Ok. Peraí, vai ter um delayzinho só para poder pegar algumas perguntas e aí a gente volta. Então... Um segundinho. Bom, o Victor perguntou, né, que gostaria que explicasse um pouco da parceria entre o IFISP e o Santander em relação à contratação de alunos. Existe muitas oportunidades para desenvolvedor júnior? E aí eu respondo a pergunta dele em um pedacinho e eu faço mais uma, tá? Respondo a pergunta do Victor porque não existe uma parceria formalizada, mas eu sei que o Santander tem um caminhão de vagas e a gente tem um monte de alunos. Isso já começa como uma parceria. Mas nada impede, e seria muito interessante, que ao longo do tempo agora, passando um pouco essa confusão inicial de pandemia, o Santander chegando, a gente conseguisse conversar, inclusive, para uma parceria formal, para a questão a gente tem a Semana da Computação que é aí, então a gente sempre tem o apoio de vocês junto, vocês darem os cursos, inclusive, a questão de como que eu aprendo Data Science, trazendo o Felipe para falar aí 4 horas. Então, assim, esse tipo de coisa, para trazer um inicial para o pessoal, a gente tem muita proximidade com as empresas da cidade. E na Semana da Computação nossa aqui, que a gente chama de WeComp, você quiser saber mais informações, pergunte para o UQ aí no NovoLab. Cada empresa ela ficando com um dia, então ela dá a formação que a universidade não dá conta de dar por questão de espaço, fala dos processos, é uma semana inteira disso. Então, acho que seria uma boa oportunidade de parceria. E aí, eu já emendo a pergunta dele, né? Se tem vaga para júnior, eu já coloco a minha pergunta, né? Tem bastante para estágio também. E falando de IA, o quanto que vocês treinam? Vamos dizer assim, uma pessoa que está no meio do curso, tem fundamento, banco de dados, programação orientada a objeto, um pouco de web, é suficiente para entrar no estágio? Como é que ele vai chegar lá na IA e por aí vai? Tudo bem, vamos lá. No momento, nós não temos posições de estágio, tá? Mas temos posições para programadores júniores lá em São Carlos, né? E não é necessário o estudante estar no último período, não. Ele pode ter iniciado, inclusive, esse ano a faculdade
isso não é um requisito de início, até porque são posições bem júniores, claro, para quem está aí como iniciante mesmo no mercado, tá? Então, a gente tem posições, sim, mas, por enquanto, não temos ainda estágio. Quem sabe ano que vem, né, Camila? É legal você falar isso daí, porque, assim, às vezes o júnior, aqui a gente tem muita empresa de tecnologia em São Carlos, que tem vamos dizer, uma fogueira com fogo bem alto. O aluno ele entra para estágio, ele já entra desenvolvedor, trabalhando com 1 milhão de responsabilidades, que no final das contas vai trabalhar de pleno desde o primeiro dia. Então, às vezes, o plano de estágio de vocês não está funcionando, mas o júnior de vocês tem uma boa carreira para o aluno se formar. Então, essa é mesmo, então, exatamente. E a gente tem até mais direitos e mais coisas do que o estágio. Exatamente, isso mesmo. Tá? Bom, e aí eu coloco uma pergunta minha da mesma coisa, mas o que vocês têm de vaga em outras áreas? Porque a gente tem, por exemplo, um curso de gestão aqui, tecnologia e processos gerenciais. Dessas 300 vagas que você vê falar em todo lugar, até 600, são 300 para computação ou é 300 para tudo? E aí eu já emendo aqui, a Iraci embaixo perguntou, né, ela é estudante de estatística, ela pode se candidatar? Ela pode se candidatar sim, tá? A gente no momento ainda não tem tantas posições para essa área em específica, mas ela consegue se candidatar no processo, e aí é claro que a gente teria que bater um papo com ela primeiro para entender de fato como que ela quer iniciar a carreira dela, não sei se ela está iniciando agora, mas onde de fato ela quer começar, né, aqui dentro do banco. Então a gente teria que bater um papo para entender em relação a isso. A outra pergunta foi sobre gestão, né? Sim. Tá. De início, nós não temos tantas posições para a área de gestão. O nosso intuito lá em São Carlos, de início, são posições mais voltadas à área de desenvolvimento, tá? É claro que a gente está iniciando um novo polo, então ainda vai acontecer muita coisa aí pela frente, mas de início são posições mais para a área de desenvolvimento mesmo, tá bom? Bom, já estamos chegando aí, já passamos 5 minutinhos do prazo, ainda cabe mais algumas perguntinhas, pessoal? Vai fundo, Lucão. Beleza. O Robson perguntou aqui, dentro do desenvolvimento tecnológico do banco, como é que funciona a carreira de gestor, né? Como é que os gestores atuam? Acho que o Felipe pode falar. O único aí, né? gestor aqui. Vamos lá. Bom, a carreira de gestão aqui dentro, ela... Bom, você começa como analista, né? Então você tem analista 1, 2, analista júnior, pleno, sênior. Aí tem a carreira de consultor, que é como se fosse um especialista. Que aí você pode ir para uma carreira mais técnica, então você vira especialista, consultor sênior. Ou você pode ir para a vaga de gestão, que aí você vira coordenador da equipe, você vira gerente, superintendente, e vai subir, né? Superintendente executivo, diretor. Quem sabe um dia vira nosso chefe aqui, presidente do banco. Então, são esses dois vieses. É um pouco diferente o dia a dia de cada um, né? Então, você tem um especialista ali que é um cara muito mais mão na massa, o objetivo dele é tentar fazer da forma mais otimizada possível, tentar auxiliar a equipe de maneira mais técnica, e isso não exime que o gestor também tenha isso. Então, hoje no meu trabalho, eu sou um cara técnico, eu sou responsável pela qualidade das entregas da minha equipe, mas eu também sou responsável pela gestão de pessoas. Então, fazer plano de desenvolvimento individual, tentar entender qual que é a carreira que a pessoa quer seguir. Então, o meu dia a dia passa por entender, tem um link muito grande com o pessoal da RH, tentar entender um pouco de pessoas e tudo mais. Tem um QI de orçamentário, então, qual que é o orçamento da minha área, quanto que os modelos que eu tenho feito aqui estão trazendo de lucro, quanto não estão, desliga o modelo, melhora aquele. Então, tem um que quase uma visão estratégica, né? Para onde você vai levar a sua área, para onde você está indo, e um quê de pessoas aqui que é muito forte, pessoas aqui dentro do Santander é muito forte. Então a gente quer cuidar bem das pessoas, a gente tem um viés aqui muito forte de cuidar bem das pessoas. Então assim, essa é a perninha. E aí tem a outra de spec. Eu não sei se é isso de fato que a pessoa gostaria de responder. Eu tô olhando para baixo aqui, é porque meu celular tá aqui, eu tô vendo o chat do YouTube. Mas eu não respondi, manda aí de novo. Acredito que sim, qualquer coisa avisa pra gente. O link que é para passar pro pessoal é esse que você mandou um pouquinho antes das 6? Exatamente. Vou colocar no chat aqui. Mandar novamente.
com a gente aqui, eu vou postar aqui no chat, de tempos em tempos. Depois, mandou de novo, acho que é isso mesmo. Tá, mandei ali que o pessoal deu uma cobrada. Bom, 2 últimas perguntinhas, porque senão eu apanho do pessoal aí da hora extra e também apanho do pessoal daqui que vai dar aula, tá? Espera aí que eu estou meio perdido aqui nas minhas abas. Aqui. Bom, 2 últimas perguntas técnicas, na verdade, são do pessoal aqui, do José Rezende, né? Como que o Product Owner, ele busca os requisitos para montar o backlog? Como cliente final do Santander, ou com algum grupo de funcionários internos? Qual o caminho que o estudante de EDS pode se tornar para seguir para se tornar um PO ou um Scrum Master? Tem toda uma sopa de letrinhas aí, que eu acho que tanto é RH quanto técnico. Legal, vou tentar dar uma visão aqui, né? Trabalho com PO aqui tem 1 ano e meio, mais ou menos, na plataforma, né? E sobre levantamento de requisitos, né? E feedback do cliente, como que a gente recolhe, né? Pega insights aí tanto do cliente quanto de outras fontes para compor o backlog, né? Isso vai variar um pouquinho, tá? Então, se você for, por exemplo, um PO de um produto que é interno, que é o caso da nossa plataforma aqui. Então, o meu trabalho é muito mais assim, com os times de engenharia, né? Não só o nosso aqui interno, mas também engenharia de dados aqui, que faz um pouco do entorno, né? Então, procuro muitos arquitetos, os outros engenheiros, as áreas usuárias, né? Então, a gente tem também um cliente final aqui, que é o nosso usuário interno, que está representado aqui pelo Felipe, né? Então, além do Felipe, tem outras áreas também que fazem uso de ciências de dados, então, todos eles são nossos usuários, tá? Então, é um trabalho muito de entender o dia a dia do cara, desenhar a jornada junto, entender quais são as dores, escutar, né? Até acho que tem uma escuta, perguntar o porquê, até você chegar, putz, entender qual é a necessidade do cara e conseguir converter isso, voltar para o time e, junto com o time de desenvolvimento, construir a melhor solução. Então, isso é um pouco da perspectiva de um PM, de um PO, de um produto interno, tá? Com certeza muda muito se você for, por exemplo, PO ou PM de um canal, ou PO, PM de um produto financeiro, né? Então, é outra dinâmica. Você, às vezes, não tem acesso... Por exemplo, aqui eu abro o Teams, né? Abro o Skype e falo com o Felipe. O cara que tem um cliente final, né, lá na ponta, às vezes ele não consegue, não tem esse acesso tão fácil, né? Então, você tem que se apoiar muito mais em métricas, você acaba se apoiando muito nas áreas de pesquisa mesmo com o usuário. Mas eu acho que é um pouco disso, tá? Não sei acho que ele perguntou também como começar, alguma coisa do tipo. Eu aconselho muito assim, cara, tem que ter um conhecimento básico aí do Scrum e tal, não só do Scrum, mas de outras metodologias, né? Mas hoje em dia isso é muito mais flexível, né? A parte de gestão de produto, ela tá mais... É uma disciplina um pouco nova também, né? Assim como ciência de dados é uma coisa que tá em transformação no mercado. Então, eu aconselharia, assim, ter uma experiência prática, assim, vai para campo, você só vai... tudo dá para você aprender, mas nem tudo vão te ensinar. Então, você tem que ir atrás do conhecimento que é na prática mesmo que você vai pegar, você vai errar, vai acertar e com isso aí você vai construindo a tua bagagem de gestão de produtos, tá bom? Acho que o principal, você esqueceu de falar que o cara tem que ter muita paciência, né, Arthur? Porque fala com eles aí como é foda me aguentar o dia inteiro como cliente. Cara, você tem um Felipe como cliente é difícil. Você é louco, cara. Tem muita colaboração, uma colaboração muito intensa. Esse é o jeito político do Arthur dizer. Pessoal, a última pergunta aqui, ó, do Vinícius Luiz, como é o processo de adoção de tecnologias dentro dos times no Santander? Existe algum tipo de comitê ou é uma decisão do próprio time de acordo com o que entender que é o melhor para o projeto? Eu acho que sobre essa pergunta aí, existe 2 cenários, né? Aqui no Santander a gente tem uma diretoria de arquitetura, digamos assim, né? E esse time de arquitetura fica responsável por pegar coisas que são mais dia a dia, assim, por exemplo, qual que vai ser o stack de tecnologia do banco para responder questões de back-end, quais tecnologias o banco tem que utilizar para aplicações de front-end. Então, nessa parte aí, a arquitetura entra muito forte na definição de quais são as boas práticas, qual é o stack que a gente vai utilizar, até para também não ficar algo muito confuso de você ter um time que trabalha com Java, outro time que trabalha com Go, outro time que trabalha, sei lá, com outra linguagem,
e dentro de casa as coisas não se conversam, né? Fica difícil até para ter uma transferência de conhecimento entre as equipes aí. Então esse eu acho que é o primeiro cenário onde a arquitetura tem um papel muito importante para fazer essas definições. Existe um segundo cenário também, nem tudo existe só uma regra e está aplicado dessa forma e acabou a discussão. Então aqui, por exemplo, no Gutenberg, tem muita coisa que foge do dia a dia do banco, ou seja, a gente não está falando aqui de questão de front-end que vários times de mobile e de web vão ter que utilizar e tem que definir um framework para todo mundo usar dessa forma. Então, tipo, quando você está falando de machine learning, tem muita coisa que é adoção, tem muita coisa que é novo ainda no mercado, e você tem que testar, aprender. Então, assim, no nosso time, por exemplo, existe uma divisão de responsabilidade, digamos assim, entre arquitetura e engenharia, onde a gente olha, de fato, qual que é a tecnologia que faz mais sentido para atender determinado problema, e aí a gente faz provas de conceito em conjunto, o próprio time de engenharia pode experimentar várias ferramentas e, no final, fazer a adoção de alguma delas. Então, tem esses dois cenários aí. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a presença aí do time de Santander. Já me desculpe pela pouca experiência em lives. A nossa primeira live, vocês estão cortando aí a fita. E foi muito bom receber vocês aqui. A palestra técnica foi muito boa e também esse bate-papo com o RH também é muito interessante. Então, obrigado, Milena, obrigado, Arthur, obrigado, Matheus, e o Coringa, que apareceu aí para participar com a gente, o Felipe, que foi o cara que motivou a coisa a acontecer. E aí, vocês têm meu contato aí, e a gente vai se falando na medida das coisas que vocês precisarem. E o que não der para fazer por aqui, a gente dá um jeito de acontecer, manda para a direção e etc. E aí a gente vai tocando, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. A gente chegou a ter um pico aí de 70 alunos. Então, vamos dizer assim, que foi pelo menos uma sala lotadinha. Primeiro dia de aula, tá? Tem que dar um desconto. O pessoal teve uma semana de férias no semestre que começou em fevereiro. E aí agora, a partir de agora, sempre que vocês tiverem algum conteúdo, quiserem bater um papo, a porta está aberta, vocês fiquem à vontade. E mais um obrigado aqui para o André da CTI, que deu essa força para a gente. Tá bom? Boa noite para todo mundo aí. Quem tiver de aula, boa aula. Quem tiver de descansar e trabalhar, bom trabalho, bom descanso. Obrigado, boa noite para vocês aí. Obrigado a todo mundo aí pela Obrigado, paciência de escutar a gente e pela oportunidade aí, Lucas. Tamo aí. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.